Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Educação Financeira. Hoje veremos amortização e empréstimo. E se você ainda não se inscreveu no canal, dê um clique no sininho e receba as notificações. Também baixe a apostila. Então, vamos lá. Amortização de empréstimos. O que é amortização? Uma palavra que vem do latim e o significado dela é está morrendo. Então, o que está sendo amortizado é algo que está morrendo. No caso da educação financeira, a amortização se refere a quê? Especificamente um empréstimo. Você tem um empréstimo, você estabelece um prazo, que nós chamamos de prazo de amortização, e ao longo desse período você vai e mata um pouco a sua dívida. Por isso, amortização. Você vai matando a dívida. A dívida, ela é contraída, gera-se um saldo devedor e que você tem todo esse prazo para amortizar. E estabelece um período de amortização. No final de cada período, você vai e amortiza, paga um pouco essa dívida. Tem que ficar bem clara essa definição. A amortização ela é o pagamento do valor principal. Ou seja, se você pega e você contrai um empréstimo de R$12.000 para pagar em 12 meses e você fala, olha, eu vou amortizar esses R$12.000 em parcelas iguais de amortização. Isso significa que 12.000 dividido por 12, por mês você vai amortizar R$1.000. Você vai matar R$1.000 desta dívida por mês. No primeiro mês você vai lá, R$1.000. Amortiza R$1.000. Do valor principal, 12.000. Olha, presta atenção que eu não estou falando de juros ainda. Eu não estou falando de juros. Eu estou falando de amortização. Pagamento do principal. Você vai matando a sua dívida, o seu saldo devedor. Então, a partir do primeiro mês, o que você tem? Você tem R$12.000 e você vai pagar, amortizar em 12 parcelas iguais. Então, seria 12 vezes R$1.000. Então, no final do primeiro mês, R$1.000. Final do segundo mês, mais 1.000, do terceiro mês, 1.000, do quarto mês, 1.000, e assim, até chegar no último mês, a última parcela de R$1.000, você quita os R$12.000. Isso é a amortização. A amortização é o pagamento do principal. E a partir do momento que você vai andando com esse dinheiro ao longo do prazo, aí ele pode aumentar em função dos juros. Por quê? Porque aí entra uma outra definição. É lógico, se você empresta R$12.000 hoje, para pagar em 12 parcelas, eu já brinquei com vocês várias vezes, né? Só a mãe faz isso. Só a mãe vai te emprestar R$12.000 e falar, filho, olha filho, você pode dar R$1.000 para a mãe ao longo desse um ano. Você vai dando R$1.000 por mês e a mãe vai guardando. Só a sua mãe vai fazer isso. Ninguém mais vai fazer isso. E se sua mãe estiver fazendo isso daí para todo mundo, você toma cuidado para não avisar. Não avisa o mercado para todo mundo ficar louco com isso. Vai pegar os 12.000 da sua mãe, aplicar em outro lugar, ficar devolvendo só 1.000 para ela ao longo do ano, enquanto o dinheiro vai correndo juros em outro lugar. Por quê? Porque isso não existe. Quem empresta algum dinheiro, além de receber de volta o capital que emprestou, que é o quê? Que é uma remuneração pelo fato de ter emprestado. E isso a gente chama de juros. Então, são duas coisas distintas. A amortização é o pagamento do principal e juros é o pagamento da remuneração desse dinheiro. Agora, como pode acontecer? São dois elementos distintos. Você pode, por exemplo, pagar os juros por mês. Vamos imaginar, para ficar fácil nossa conta, tenha feito esse empréstimo e você vai pagar com valores de amortização constantes. E você se compromete a fazer o seguinte: a cada final de período de amortização, ou seja, se você pega R$12.000, contrata para pagar em 12 parcelas, então você vai amortizar em 12 vezes iguais de amortização.
E você contrata o seguinte: eu vou pagando juros ao final de cada período de amortização. Então eu amortizo 1.000 e nesse momento que eu vou amortizar R$1.000, eu já pago os juros que foram gerados nesse primeiro mês. Aí eu tenho um saldo devedor, que é o quê? Que é os R$12.000 menos 1.000, eu fico para o próximo mês com um saldo devedor de 11.000. Estão acompanhando? Mas isso acontece se eu pagar os juros. Então vamos imaginar que alguém te empreste R$12.000 e cobre 1% ao mês de juros. No final de um mês, você combinou de ir lá amortizar R$1.000. Só que ao final do primeiro mês, você tem que, além de amortizar, você combinou também de pagar 1% dos juros. Ou seja, 1% de 12.000 vai dar quanto? R$120? Sim. Então, perfeito. Você vai fazer o quê? Você vai, então, no final do primeiro mês, paga R$1.000 como amortização e paga mais R$120, que são os juros desse R$12.000 durante esse mês. Então, na verdade, você vai pagar 1.000 de amortização e mais R$120 de juros referente a esse primeiro mês. Isso daí, então, é a prestação. O que é a prestação? A prestação, ela é o pagamento do principal, chamado amortização, e o pagamento dos juros, que é a remuneração. Então, a sua primeira prestação será de R$1.120. Desses R$1.120, que corresponde à prestação, você está pagando R$1.000 de amortização, né, matando o principal, matando os 12.000, e mais R$120 correspondente aos juros, que é a remuneração desse dinheiro, desses R$12.000 durante esse mês. E o próximo mês, como seria? Qual o seu saldo devedor? R$11.000. Por que só ficou R$11.000? Porque você pagou os juros. Se você não tivesse pago os juros nessa primeira parcela, o seu saldo devedor seria de R$11.120. Por quê? Porque você deu R$1.000 e você só amortizou. Você só pagou parte do seu principal. E os juros, você não pagou, você deixou acumular. Então, esse valor acumulado, ele é capitalizado. Amortizou 1.000, só que você vai capitalizar R$120 de juros. Então, qual é o saldo devedor ao final desse período? R$11.120. Esse é o saldo devedor. Mas você não fez isso, porque você é um cara esperto. Já que caiu nessa de financiar, então você tem que ser o esperto. Porque senão você vai começar a pagar juros sobre juros. Mas então vamos pensar essa questão. Você então pagou o primeiro mês, foi lá, amortizou R$1.000, tirou R$1.000 do principal e pagou os juros referente a esse primeiro mês. R$120. Qual o seu saldo devedor? R$11.000. Próximo mês você vai pagar de novo R$1.000 de amortização. Só que é o seguinte, você tinha como saldo devedor R$11.000. E esses R$11.000, para esperar você mais um mês, eles vão render juros de 1%. 1% de R$11.000, R$110. Então, na segunda parcela, você vai pagar R$1.000 de amortização, R$110 de juros. A sua prestação vai ser de R$1.110. Para o próximo mês, o que resta para você? R$10.000 de saldo devedor, porque afinal de contas você pagou os 110 de juros nesse segundo mês. Então, te sobra R$10.000 de saldo devedor. Para o final do terceiro mês, nós vamos amortizar mais R$1.000, só que 1% de R$10.000, R$100. Então você tem R$1.000 de amortização e mais R$100 de juros nesse período. Você percebe que os juros vão caindo? À medida que você vai amortizando, o saldo devedor diminui. Se os juros são calculados sobre o saldo devedor, vai diminuindo os juros. Então, ao final do terceiro mês, o que você vai pagar? Você vai pagar R$1.000 de amortização, que foi o combinado, e mais R$100 de juros. A sua prestação vai ser, então, de R$1.010.
R$1.100. E assim por diante, até chegar no finalzinho, na última parcela, você vai pagar a última amortização de R$1.000 e paga também os juros. É claro que você for um cara esperto, se você pensar daqui 12 meses, você vai ter seu saldo devedor de R$1.000. E assim, no final de 12 meses, você amortiza o seu financiamento. Mas você vê que do primeiro mês, R$120 de juros, do segundo mês, R$110 de juros, e foi assim por diante. Você vê que só nos 2 primeiros meses você teve que pagar R$230 de juros, né? Mais os 2.000 de amortização. A amortização, o que é? A amortização é a devolução do principal. Como eu falei para vocês, a amortização ela vem do latim, significa algo que está morrendo, algo que está sendo morto. Então você está matando quem? Matando o principal. Só que ao longo desse homicídio da sua dívida, tem os efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Juros. A remuneração por você demorar para pagar. Por exemplo, você empresta hoje R$12.000 e já devolve R$12.000 hoje. É lógico que se você for qualquer operação financeira, você vai pagar pelo mínimo IOF, que é o imposto sobre as operações financeiras, então não tem como escapar, alguma coisa vai pagar. Esse banco cobra uma taxa de administração que vem mascarada de uma série de coisas, é TAC, tem várias coisas, mas eles mascaram algumas taxinhas só para te cobrar pelo fato de ter feito a operação, e o governo também te morde um pouco. Então dificilmente numa instituição você vai lá tirar um dinheiro hoje, se você devolver hoje vai devolver o mesmo dinheiro, não vai. Se você for pegar da manhãzinha, para ser o melhor, pega hoje de manhã, já devolve para ela à tarde, dando tempo dela ir ao banco para ir depositar, para não perder esse juros de um dia. Fora isso, não tem como. Você tem que pagar a remuneração desse dinheiro. Então, juros, amortização é uma coisa, amortização é a morte do principal, é a devolução do valor devido, do valor principal, do PV, como a gente estava chamando, e juros é a remuneração por você ter feito essa operação. E o que é a prestação? O valor da amortização naquele período, mais os juros que você está pagando também. O que é prazo de carência? Prazo de carência é um período que se dá que você pode esperar até a primeira amortização ou até o primeiro pagamento de juros. Vamos voltar no nosso exemplo. Imagine que você vai emprestar R$12.000 para pagar em 12 vezes com amortização constante e você combinou 1% ao mês, o mesmo exemplo que eu já passei. Só que você vai ter um mês de carência no pagamento da amortização. Entenda bem, carência no pagamento da amortização, não no pagamento dos juros. Então, por exemplo, no primeiro mês, juros de 1%, R$120. Como você teve carência de um mês de amortização, o que acontece? Esses R$120 você vai lá, você tem que pagar. Porque a carência é na amortização, não no pagamento dos juros. Ficou claro isso? Eu falei prazo de carência, esse primeiro exemplo, entendendo que você está tendo carência na amortização. Então, no primeiro mês você teria que pagar R$1.000 mais os juros, 1.120, mas você tem um mês de carência na amortização. Você não paga R$1.000 no final do primeiro mês, mas tem os juros daquele período. R$120. Então você só paga os juros. Isso acontece muito quando você financia a construção de uma casa na Caixa Econômica Federal. Enquanto você está construindo, você não amortiza. Você simplesmente vai pagando os juros para o seu saldo devedor não ficar um monstro a hora que você começar a pagar e de fato eles não precisarem mexer depois que você contratou. Porque se você tiver, por exemplo, carência de um mês ou um período também dos juros, olha o que acontece. R$12.000, você ia amortizar a primeira, daqui um mês, R$1.000, mais R$120 de juros. Vamos imaginar que agora você tem a carência, tanto dos juros como da amortização, então você não vai pagar nenhum nem outro. Tudo bem, a amortização é R$1.000, vai jogar um pouquinho para frente, e você não vai pagar os juros. O que acontece com esses juros de 120? Ele é incorporado, ele é capitalizado. Então, seu saldo devedor, se você tem aqui a carência, tanto dos juros, não amortiza e não paga os juros, esses R$120 serão incorporados no seu valor principal. Então, qual é o seu saldo devedor a partir desse momento? R$12.120. O próximo mês, você tem 1% não em cima de 12.000.
mas sim em cima de R$ 12.120. No próximo mês você já está pagando juros sobre aqueles juros dos 120. Por isso que o negócio é pagamento de juros. Essa história de compre hoje e pague só no carnaval não é porque o cara gosta de você, não é porque ele acha que você é bonito, que você merece. Eu mereço, eu preciso, eu vi esse carro, eu mereço esse carro. Você pode achar que você merece. O dono do banco que vai financiar não tem a menor ideia com relação ao seu merecimento, se você merece ou não, se você precisa ou não. Não tem. Comprei hoje e pague só no carnaval. Tudo bem, é a carência. Ele vai ter a carência, mas os juros continuam correndo. A pessoa às vezes pensa, se ele vai deixar só, então ele vai começar a contar daqui no carnaval. Não. Negativo, isso é carência. Ele deixa você começar a amortização depois do carnaval, só que até o carnaval, a cada mês ele vai incorporar esse saldo devedor, os juros referente a cada mês de 3,5% ao mês, que é o que acontece. Você tem tantos meses, se o financiamento hoje é de 12 mil, você tem uma carência de 5 meses, 12 mil, um mês, calcula-se 3,5% de 12 mil, final do mês, capitaliza, incorpora isso no saldo devedor, 12 mil e uns quebrados, próximo mês, 3,5% em cima desse valor capitalizado, e assim vai. A hora que você começa a amortizar, já não tem nada a ver com aqueles 12 mil. Esse dinheiro já virou uns 13, 14, 15 mil reais já para começar a pagar. Prazo de carência é um período que se dá para começar tanto a amortização ou o pagamento dos juros. É uma armadilha, em muitos casos é uma armadilha. No caso, volto a falar, da Caixa é interessante, porque o que você faz? Vou imaginar que você entra lá no sistema habitacional. Financeiro habitacional. O que acontece? Ele tem um sistema misto que nós vamos ver depois. Imagine que você financie para a construção de uma casa, você entrega ali o seu cronograma físico-financeiro para terminar a construção depois de 5 meses. Durante esses 5 meses você não vai pagar parcela, você contrata para começar a pagar essa parcela daqui 5 meses depois que você terminou a construção, já entrou na sua casa, tal. É aí que você começa a pagar. Então você tem esses 5 meses de carência. Você contratou hoje 120 mil reais. No final do primeiro mês aparece um boleto para você pagar. Daí você vai na Caixa reclamar. Fala, poxa vida, vem cá. Eu tratei que eu ia começar a pagar só daqui 5 meses a parcela. Aí o gerente vai falar, sim, você combinou que ia começar a amortizar isso a partir de 5 meses. Mas os juros você tem que pagar. Porque senão isso vai sendo incorporado aos 120, porque você emprestou dinheiro hoje e você está usando parte do dinheiro hoje. É lógico que não todos 120 mil, porque se ele vai liberar uma parte. Vou imaginar que não sejam partes iguais, vamos dizer que ele libere 30 mil reais hoje. No primeiro mês você tem carência de 5 meses para começar a pagar. Só que é o seguinte, se você tem juros de 2% ao mês, você recebe 30 mil hoje e você tem carência para começar a amortizar, daqui um mês você vai pagar 600 reais. Vem cá, mas você me deu carência, sim, carência na amortização. Mas esse dinheiro de 30 mil foi liberado hoje, ficou 30 dias em seu poder. A 2% ao mês ele gera juros. Você tem que pagar esses juros, porque se você não fizer isso, aquela prestação que você combinou há um mês atrás não será mais os 120 mil reais. Você tem que incorporar esses 600 reais no saldo devedor. E para o próximo mês vai continuar cobrando juros em cima dele. Por isso que se faz dessa maneira. Você tem carência no pagamento da amortização, mas os juros vai pagando ao longo do período. E você não deixa isso acumular. O que é o saldo devedor? É sempre o valor que você tem ali ainda para pagar depois da amortização. Mas lembre-se que o saldo devedor é aquele valor que está atrelado ao valor principal e se por acaso não houve pagamento dos juros ao longo desse período, esses juros são incorporados, eles fazem parte do saldo devedor. O que é o saldo devedor hoje? É o que você tem que pagar a partir de hoje. É o que você ainda tem para pagar. Então o que é a prestação? Eu acho que ficou bem claro para vocês. Prestação, então, ela tem a ver com a amortização, o pagamento do principal, mais os juros, a remuneração feita aí nesse período.
Nós vamos estudar, como eu já falei, dois sistemas, o sistema chamado sistema de amortização francês, sistema Price, depois eu explico o porquê do Price, e sistema de amortização constante. Esses são os dois sisteminhas que estudaremos.